Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante, da serpente mais venenosa do planeta, até uma onda capaz de empurrar um submarino para baixo, desvendando perigos e mistérios que a maioria das pessoas nunca imaginou existir sob essa água azul e aparentemente tranquila. 13 criaturas, 3 fenômenos e um oceano que continua guardando segredos, mesmo depois de séculos de exploração. Cada um desses segredos exige semanas de pesquisa, seleção cuidadosa de imagens e a reconstrução de momentos, que raramente podem ser registrados no oceano com a ajuda de inteligência artificial, além de muitas horas de edição até chegar a esta tela. O Solitary Ocean existe para levar esse tipo de conteúdo a quem ama o oceano tanto quanto nós. E é exatamente cada inscrito que mantém essa missão de pé, ajudando, com sua inscrição, a fortalecer o canal e a financiar as ferramentas de apoio que tornam o próximo mergulho possível. Se você está nos assistindo neste momento, já faz parte de um grupo raro. Pessoas dispostas a entender os oceanos e não apenas admirá-los de longe. Ao final do vídeo, deixe seu like e conte aqui nos comentários qual desses perigos mais impressionou você. E inscreva-se no canal. Ajude-nos na missão de alcançar 1000 inscritos. Esse simples gesto é a forma mais fácil de garantir que esta jornada continue e, ao mesmo tempo, fazer parte dela. Obrigado por estar conosco. Agora, prepare-se para uma viagem pelas profundezas do Oceano Índico, onde algumas das maiores maravilhas da natureza esperam por você. Boa viagem! Do litoral da África Oriental até a Austrália, da Península Arábica ao Sudeste Asiático, existe um oceano cujas águas tocam mais de 30 países e carregam, há milênios, algumas das rotas de comércio mais antigas já desenhadas pelo ser humano nesse continente. Mas sob essa superfície que parece conhecida, existe uma geografia que desafia a própria física do planeta. No centro deste oceano, a gravidade da Terra simplesmente falha. Uma depressão invisível, maior que a Índia, capaz de baixar o nível do mar em mais de 100 metros sem que nada em terra firme jamais perceba. É também o único oceano do planeta onde as correntes trocam de direção 2 vezes por ano, empurradas pelos ventos da monção. Um relógio gigante que governa o clima de bilhões de pessoas. E em certas noites, sem aviso, o mar inteiro passa a brilhar num branco fantasmagórico, contínuo, visível até do espaço. Uma luz viva que os marinheiros relatam há séculos sem nunca conseguir explicar. Abaixo da superfície, ondas que ninguém vê se movem entre camadas de água quente e fria. Paredes invisíveis altas como prédios, fortes o bastante para empurrar submarinos para baixo contra a vontade de quem os pilota. E nos recifes que pontilham este oceano, uma diversidade de vida que rivaliza com qualquer outro lugar do planeta, se esconde em cada fenda de coral. Mas o que faz deste oceano um dos mais letais do mundo não vem da superfície, nem das profundezas. Vem de quem nada entre as duas. Aqui vivem as únicas serpentes verdadeiramente marinhas da Terra, criaturas que dominaram a água como nenhum outro réptil jamais conseguiu. Uma delas carrega, em cada gota do próprio veneno, uma neurotoxina entre as mais potentes já catalogadas em qualquer animal vivo.
capaz de paralisar uma presa em segundos, capaz de matar sem que a vítima sinta dor. E ela é só a primeira de um conjunto de criaturas que dividem esse universo, cada uma com sua própria arma, seu próprio segredo, sua própria forma de sobreviver, num oceano que não perdoa erros. Hoje, você vai mergulhar num oceano que moveu impérios, guiou navegadores antes das estrelas serem mapeadas e que ainda guarda mistérios que a ciência só começou a entender. Ao longo desta jornada, você vai conhecer os predadores mais letais e os fenômenos mais estranhos que este mar é capaz de produzir. Bem-vindos ao Oceano Índico. O Oceano Índico não é dividido por hemisférios como os outros oceanos. Ele é fechado por um continente. Ao norte, a Ásia barra sua extensão. Não existe passagem para o Ártico, não existe fuga para águas geladas. É o único dos grandes oceanos que termina contra a terra firme, em vez de se abrir para o topo do planeta. Essa geografia simples muda tudo. Sem ventos polares para temperar suas águas, o Índico se torna, em média, o oceano mais quente do mundo. Um terço inteiro da água salgada do planeta, presa num formato que nenhum outro oceano repete. Esse calor constante criou, ao longo de milhões de anos, um cinturão de recifes que se estende por milhares de quilômetros, do Mar Vermelho à costa da África Oriental, das Maldivas e do Ceilão, até as ilhas da Indonésia. Cada recife funciona como uma cidade vertical construída por organismos microscópicos, abrigando uma densidade de vida que poucos lugares na Terra conseguem igualar. Peixes de centenas de cores, predadores camuflados entre os corais, criaturas que passaram milhões de anos aprendendo a se esconder, a enganar, a sobreviver em cada fenda de pedra. Mas o Recife é só metade da história. Além dele, onde a água perde a cor turquesa e vira azul profundo, começa outro território, governado pelos ventos da monção, que invertem o sentido das correntes 2 vezes por ano. Ali vivem os caçadores que nunca param de se mover, perseguindo cardumes por milhares de quilômetros sem nunca tocar terra firme, guiados apenas pela temperatura da água e por um instinto que a ciência ainda não conseguiu explicar por completo. E entre esses dois mundos, o Recife raso e o mar aberto, existe uma terceira fronteira, a que menos chama a atenção. A linha exata onde a água encontra a terra. Praias isoladas, ilhotas de coral, manguezais que se alagam e secam com a maré, todos os dias, há milhões de anos. É exatamente nessa fronteira que vive a primeira criatura desta jornada. A única capaz de respirar ar como você e nadar como um peixe, ao mesmo tempo. A maré baixa expõe uma faixa de areia molhada entre os corais e a floresta de mangue. Por um instante, nada se move. Depois, uma sombra desliza entre as pedras. Não nada, desliza, com o mesmo movimento sinuoso que faria em terra firme. Anéis azul escuros e pretos se alternam por todo o corpo, de ponta a ponta, como um aviso pintado na própria pele. As narinas carregam um tom azulado bem definido, a marca exata que dá nome ao animal, e uma das formas mais fáceis de diferenciá-lo de parentes próximos. A barriga é coberta por escamas largas, que permitem rastejar e descansar em terra firme, tão bem quanto nadar, e a cauda termina achatada, em forma de remo, moldada por milhões de anos para empurrar água com a eficiência de um peixe. Esse é acraite marinho de lábios azuis. Cada gota do veneno que carrega nas presas pertence à mesma família dos elapídeos, o grupo de répteis que inclui as najas e as mambas em terra. Mas, gota por gota,
O veneno desta serpente está entre os mais potentes já registrados em qualquer animal vivo. Uma neurotoxina capaz de bloquear, em poucos minutos, a comunicação entre nervos e músculos. Sem essa comunicação, não há respiração, não há batimento cardíaco, não há nada. Olhos pequenos, narinas posicionadas no topo do focinho. Tudo neste corpo foi ajustado para passar o mínimo de tempo possível exposto e o máximo submerso à espreita. O Krait vive dividido entre dois mundos e nenhum dos dois é opcional. Na água, caça enguias escondidas em buracos de coral, injeta o veneno e espera que ele faça o trabalho. Em terra, nas praias e ilhotas que vão da Baía de Bengala ao Ceilão, da Tailândia à Indonésia. Retorna para digerir a refeição, trocar de pele e se acasalar. Mesmo nadando melhor do que qualquer outro réptil de sangue frio, ainda depende do ar e da areia para completar o próprio ciclo de vida. E é exatamente essa divisão entre dois mundos que torna o Krait tão raro de se observar e tão raramente perigoso. Porque, apesar de carregar um dos venenos mais potentes do planeta, é, segundo todos os registros, uma criatura dócil. Picadas em humanos são raríssimas, não porque o veneno seja fraco, mas porque o próprio animal evita o confronto sempre que pode. A arma mais perigosa deste oceano pertence a um dos seus moradores mais pacíficos. Mas nem toda letalidade neste oceano depende de veneno. Alguns metros mar adentro, na água azul aberta, vive a criatura mais rápida que qualquer oceano do planeta já produziu. A água explode antes que o cardume entenda o que aconteceu. Numa fração de segundo, um corpo longo e prateado corta a superfície a mais de 100 km por hora, mais rápido do que qualquer coisa que já nadou neste planeta. Nenhum tubarão, nenhum atum, nenhum predador deste oceano chega perto dessa velocidade. Esse é o peixe-vela do Indo-Pacífico. A vela que dá nome ao peixe é, na verdade, uma nadadeira dorsal gigante, capaz de se erguer e se abaixar como uma cortina ao longo de todo o dorso, usada tanto para intimidar, quanto, segundo alguns pesquisadores, para ajudar a regular a própria temperatura corporal durante mergulhos profundos em busca de água mais fria. Na ponta do focinho, um bico rígido em forma de lança, não para perfurar, mas para golpear, atordoar e desorientar presas inteiras em movimento. E há mais. Ao entrar em modo de caça, o peixe-vela muda de cor quase instantaneamente. Listras de um azul neon brilhante percorrem o corpo, acendendo e apagando. Um sinal que cientistas acreditam servir tanto para confundir as presas, quanto para que outros peixes-vela do mesmo grupo saibam exatamente onde cada um está, mesmo no meio da confusão da caçada. Porque o peixe-vela raramente caça solo. Grupos de até 40 indivíduos cercam um cardume e abrem suas velas ao mesmo tempo. Paredes vivas que empurram os peixes menores para uma bola cada vez mais compacta, sem rota de fuga. Cada peixe-vela ataca em rajadas curtas, recua e cede espaço para o próximo atacar. Uma coreografia tão precisa que pesquisadores ainda tentam entender como ela é coordenada sem nenhum sinal sonoro perceptível. A velocidade que faz dele o peixe mais rápido do mundo não é alarde, é matemática. Para acelerar um corpo daquele tamanho a 100 km por hora, dentro de um líquido 800 vezes mais denso que o ar, o peixe-vela precisa gerar uma força que nenhum motor do mesmo tamanho, feito pelo homem, conseguiria igualar. E enquanto essa caçada relâmpago
Acontece na superfície iluminada. Outro predador deste oceano segue uma filosofia exatamente oposta. Não corre, não persegue. Simplesmente se transforma em parte do cenário e espera o erro de alguém passar perto demais. Onde a esponja se encontra com o coral, formas se confundem, cores se misturam, e entre elas, algo que parece apenas mais uma pedra coberta de limo começa, lentamente, a se mover. Não nada. Caminha. Duas nadadeiras peitorais, moldadas ao longo de milhões de anos, funcionam quase como pernas, arrastando o corpo sobre o fundo do oceano centímetro por centímetro. Esse é o peixe-sapo gigante. Com até 45 centímetros de comprimento, é um dos mestres da camuflagem mais completos do reino animal. Ao longo de semanas, não de horas, sua pele muda gradualmente de cor e textura, até reproduzir exatamente uma esponja viva ou um pedaço de coral em decomposição. Verrugas, manchas, tons que vão do amarelo ao vermelho ao quase preto, ajustados, segundo alguns estudos, pela própria dieta e pelo ambiente em que vive. Um mecanismo que a ciência ainda não conseguiu explicar por completo. Entre os olhos, carrega uma arma sutil, um filamento que se projeta como uma vara de pescar, terminado numa isca que imita um pequeno verme ou camarão. O peixe-sapo agita essa isca lentamente e espera, às vezes por horas, sem mover um único músculo além daquele. Porque ele não persegue ninguém. A presa é quem se aproxima, atraída pelo movimento da isca, sem perceber que está se aproximando da própria boca. Quando ela chega perto o suficiente, o ataque acontece em 6 milissegundos, tempo insuficiente para o olho humano sequer registrar o movimento. A boca se abre, cria um vácuo, e a presa é sugada inteira para dentro, viva, antes de entender o que aconteceu. Peixes quase do mesmo tamanho do próprio predador desaparecem nesse único movimento. É uma das capturas mais rápidas de todo o reino animal, mais rápida que qualquer reflexo que uma presa pudesse usar para escapar. E é também a prova de que, neste oceano, nem toda arma precisa de veneno, nem toda caçada precisa de velocidade. Algumas vezes, a paciência absoluta é a arma mais eficiente de todas. Mas alguns metros além do recife, onde a água abre e a correnteza se torna mais forte, vive um predador que escolheu o caminho inverso, que nunca espera, nunca se camufla e ataca tudo o que ousa se mover perto demais. Não há esconderijo possível, não há sombra de coral, não há vão de rocha que ofereça proteção verdadeira. Quando esse predador decide caçar, a única defesa é a velocidade, e quase nunca é suficiente. Um corpo grosso, prateado, com ombros largos que parecem esculpidos para empurrar água. Os olhos, grandes e atentos, giram em todas as direções, escaneando cada movimento ao redor. Esse é o peixe-xarel gigante. Pode alcançar mais de 1,70 m de comprimento e pesar 80 quilos. Um dos maiores membros de toda a família dos carangídeos e um dos predadores mais agressivos de todo o Indo-Pacífico. A cabeça abrupta, quase vertical, e o corpo comprimido lateralmente formam uma máquina construída para explosões curtas de velocidade, não para longas perseguições. Caça em grupo, perto de canais e quedas de recife, onde a correnteza concentra cardumes inteiros. Vários indivíduos cercam a presa, usando a própria sombra coletiva para confundir e encurralar peixes menores contra a superfície ou contra a parede de coral, sem deixar nenhuma rota de fuga.
Mas a fama do xarel gigante vem de algo que poucos peixes do planeta fazem. Ele caça fora da água. Em alguns atóis do Índico, pesquisadores documentaram exemplares saltando da superfície para capturar filhotes de aves marinhas em pleno voo, calculando a trajetória do animal no ar, antecipando o ponto exato de queda e atacando antes que a ave complete o próprio voo sobre a água. É um dos poucos peixes do mundo registrados caçando presas que nunca tocam a água. Não existe hesitação. Para o xarel gigante, qualquer movimento na superfície é uma oportunidade. Peixe, ave ou a mão de um mergulhador em água turva. Sem predadores naturais além de tubarões grandes e do próprio homem, reina como um dos donos absolutos do Recife. Mas a violência não é a única forma de sobreviver neste oceano. De volta à faixa de areia, entre os corais, onde a maré baixa expõe o fundo, uma segunda serpente marinha se move, prima do Crite, que abriu esta jornada, mas com listras amarelas onde a outra tinha azul, e um comportamento completamente diferente. A maré baixa revela a mesma faixa de areia onde a primeira serpente desta jornada caça sozinha, silenciosa, isolada. Mas aqui, a poucos metros dali, a cena é completamente diferente. Dezenas de corpos se movem juntos, lado a lado, em direção à mesma porção de praia. Anéis pretos se alternam com listras azul-prateadas e cinzentas por todo o corpo. Um padrão parecido ao da prima de lábios azuis, mas em tons mais claros e metálicos. A diferença está no focinho. Uma faixa amarelada cobre o lábio superior, a marca que dá nome ao animal, e brilha mesmo na penumbra entre as pedras. Essa é a Crite de lábios amarelos, ou Banded Sea Crate. Como a prima de lábios azuis, é anfíbia. A barriga coberta por escamas largas permite rastejar, descansar, digerir e depositar ovos em terra firme com a mesma facilidade com que nada. Caça enguias e pequenos peixes escondidos em buracos de coral, injetando um veneno neurotóxico tão potente quanto o da prima, mas como ela, raramente ataca humanos, a menos que seja gravemente provocada. Distribui-se do Ceilão e da Indonésia até as ilhas do Pacífico Sul, sempre perto de recifes de coral. É em terra, porém, que essa espécie revela seu comportamento mais surpreendente. Enquanto a maioria das serpentes marinhas evita a companhia da própria espécie, a Crite de lábios amarelos faz o oposto. Em certas ilhotas do Pacífico e do Índico, centenas, às vezes milhares, de indivíduos se reúnem na mesma faixa de praia, ano após ano, para digerir, trocar de pele e se reproduzir ao mesmo tempo. Essas reuniões, chamadas pelos cientistas de agregações reprodutivas, transformam ilhas inteiras em verdadeiros santuários temporários de serpentes, um fenômeno tão previsível que comunidades de pescadores do Pacífico já o conheciam há séculos e, historicamente, colhiam a pele e a gordura dos animais durante esses encontros. Como exatamente milhares de serpentes encontram a mesma praia, no mesmo período, ano após ano, sem nenhum líder visível e sem nenhum sinal sonoro entre elas, ainda é um dos comportamentos menos compreendidos entre todos os répteis marinhos. Sozinha, uma Crite de lábios amarelos é tão discreta quanto sua prima de lábios azuis. Mas em grupo, essa espécie se torna um dos espetáculos mais raros e menos documentados de todo o Oceano Índico. E enquanto essas serpentes se reúnem na praia, dentro dos corais mais próximos, um pequeno habitante de cores vivas vive cercado por tentáculos capazes de matar qualquer outro peixe que se aproxime, exceto ele.
A luz chega ao fundo do recife já enfraquecida, quebrada em feixes que dançam sobre os corais. Ali, entre dezenas de tentáculos translúcidos que ondulam lentamente com a correnteza, existe um dos jardins mais perigosos do oceano. À primeira vista, tudo parece uma flor marinha balançando ao sabor da água. Mas basta um único toque para revelar sua verdadeira natureza. Cada tentáculo está coberto por milhares de cápsulas microscópicas capazes de disparar, em menos de 1/1000º de segundo, arpões venenosos que perfuram a pele da presa e injetam toxinas quase instantaneamente. No meio dessa armadilha viva, porém, existe um visitante inesperado. Um pequeno peixe de cor laranja intensa e listras brancas atravessa os tentáculos sem demonstrar o menor receio, entrando e saindo como se o veneno simplesmente não existisse. Esse é o peixe-palhaço das Maldivas. Mas essa proteção não nasce com ele. Ainda filhote, o peixe-palhaço usa uma estratégia curiosa. Toca suavemente os tentáculos da anêmona inúmeras vezes, até que sua pele fique coberta pelo mesmo muco que protege a própria anêmona. A partir daí, suas células venenosas deixam de reconhecê-lo como uma ameaça, permitindo que ele viva entre os tentáculos sem ser envenenado. É ali que ele encontra um dos abrigos mais seguros de todo o Recife, um refúgio onde praticamente nenhum predador se atreve a entrar. E essa relação vai muito além de um simples esconderijo. Enquanto circula entre os tentáculos, o peixe remove detritos, elimina pequenos parasitas e ajuda a manter a anêmona limpa. Seus resíduos fornecem nutrientes que alimentam as algas microscópicas que vivem em seus tecidos e produzem parte da energia de que ela precisa. O movimento constante de suas nadadeiras também faz circular água fresca entre os tentáculos, aumentando a oxigenação e reduzindo o acúmulo de sedimentos. Em troca, a anêmona oferece o que nenhum outro abrigo do Recife consegue fornecer: uma fortaleza viva, cercada por milhares de células venenosas, capaz de afastar a maioria dos caçadores. E, curiosamente, o peixe parece saber exatamente o quão seguro está. Quando qualquer intruso se aproxima, mesmo sendo 2 ou 3 vezes maior, abandona o abrigo e parte para o ataque, avançando repetidas vezes e perseguindo o invasor até expulsá-lo do território. Tudo isso para defender uma área que muitas vezes não passa de alguns metros quadrados, mas nem todos os predadores desistem tão facilmente. Pequenas garoupas, bodiões e até jovens marlins aprendem rapidamente que seguir essa presa para dentro dos tentáculos pode significar um encontro doloroso com milhares de arpões microscópicos escondidos naquela aparente flor do mar. E talvez seja justamente um desses jovens marlins que, alguns anos depois, cruzará o oceano aberto, transformando-se em um dos caçadores mais rápidos do planeta, armado desde o nascimento com uma lança capaz de atravessar cardumes inteiros. Essa caçada depende de um sentido que poucos predadores oceânicos possuem. Junto aos olhos e ao cérebro, o marlim carrega um órgão capaz de gerar calor próprio, mantendo essas estruturas mais aquecidas que a água ao redor. Em mergulhos que passam de 200 metros, onde a temperatura despenca e a maioria dos peixes perde a nitidez da visão, ele continua enxergando o cardume com precisão suficiente para acertar o próximo golpe. Adulto pode superar 4 metros e 500 quilos e atravessa o Índico inteiro seguindo as correntes que concentram cardumes de atum e sardinha. Não tem predador natural além do próprio tamanho e da própria fome, que o obriga a nadar sem descanso, sempre em busca do próximo cardume.
Mas a mesma velocidade que faz dele o terror do mar aberto perde sentido entre os recifes. Ali, entre fendas de coral, outro caçador aposta exatamente no oposto. Fica imóvel, espera e carrega no próprio corpo 18 espinhos capazes de paralisar qualquer um que cometa o erro de tocá-lo. Entre as fendas de coral, o predador que aposta na imobilidade não precisa se esconder. Flutua parado, de cabeça para baixo se for preciso, deixando que o próprio corpo faça o trabalho de passar despercebido. Listras vermelho-vinho e brancas cobrem cada centímetro da pele, quebrando seu contorno contra o fundo do recife. Ao redor do corpo, nadadeiras peitorais se abrem como um leque rendado, grandes demais para nadar rápido, mas perfeitas para empurrar um peixe pequeno até um canto sem saída. Esse é o peixe-leão. 18 espinhos rígidos percorrem suas nadadeiras, 13 no dorso, 2 embaixo, 3 perto da cauda. Cada um deles é sulcado, ligado na base a um pequeno saco de veneno, que se rompe sob pressão no instante em que algo se choca contra a ponta. Não precisa morder, nem perseguir. Basta ser tocado para injetar a dose. Para caçar, usa exatamente o oposto do veneno: paciência. Aproxima-se devagar, quase em câmera lenta, abrindo as nadadeiras peitorais para encurralar peixes menores contra a parede de um coral ou dentro de uma fenda estreita. Quando a presa não tem mais para onde fugir, o ataque dura uma fração de segundo. A boca se abre e o engole inteiro. No recife onde nasceu, quase nada o caça. Gerações de predadores aprenderam a reconhecer aquelas listras e manter distância, e até os camarões limpadores circulam livremente entre seus espinhos, sabendo que o veneno existe apenas para quem ataca, nunca para quem apenas se aproxima. Mas alguns metros abaixo, enterrada na areia, até deixar de fora apenas os olhos, espera uma criatura que dispensa veneno, espinhos e cor. Sua arma é não ser vista, até ser tarde demais. Enterrada até os olhos, a criatura que dispensa veneno agora se revela por completo. A cauda pontiaguda sai da areia primeiro, depois o corpo inteiro desliza para fora do esconderijo, e o que aparece é quase impossível de distinguir, à primeira vista, da serpente que já cruzou esta mesma praia. Anéis pretos se alternam com faixas claras por todo o corpo, no mesmo padrão, nos mesmos tons, da serpente marinha que qualquer predador do Recife já aprendeu a evitar. Mas onde a serpente respira ar e tem escamas, esse corpo é liso, sem nadadeiras visíveis, e nunca precisa subir à superfície. Essa é a enguia-cobra. Não carrega presas, nem veneno, nem qualquer arma real. Toda a sua proteção está na cópia. Ao imitar cor, padrão e até o movimento ondulante da serpente venenosa, engana os mesmos olhos que aprenderam a temer o original. É uma camuflagem perfeita, construída por milhões de anos de seleção natural, e que funciona exatamente porque a serpente que copia é real, imortal, ali ao lado. Sem precisar provar nada,
Vive entre a areia e os corais soltos, caçando à noite pequenos peixes e crustáceos que localiza pelo olfato, já que a visão conta pouco no escuro entre as pedras. Durante o dia, volta a se enterrar de cauda primeiro, deixando à mostra apenas a cabeça, pronta para recolher o resto do corpo ao menor sinal de perigo. Essa estratégia, hoje, é compartilhada por toda a região. Dezenas de espécies, sem nenhum parentesco com a serpente original, adotaram o mesmo desenho de anéis, na mesma aposta de sobrevivência. Mas nem toda defesa do Recife depende de imitar outro animal. Alguns metros adiante, escondida sob uma saliência de rocha, uma boca larga o suficiente para engolir um braço inteiro espera, parada, o momento exato de se abrir. Sob a saliência de rocha, a boca larga finalmente se revela. Pertence a um corpo grosso e imóvel, parado há tanto tempo que pequenos peixes já nadam perto, sem perceber o perigo. Os olhos, grandes e fixos, acompanham cada movimento ao redor, sem que o resto do corpo se desloque 1 centímetro. As nadadeiras se ajustam em pequenos impulsos, só o suficiente para manter a posição contra a correnteza, enquanto a boca permanece entreaberta, pronta para o instante exato. Essa é a garupa. Hoje, são conhecidas mais de 160 espécies desse peixe ao redor do mundo, e algumas chegam a passar de 2 metros e 200 quilos. Grandes o suficiente para fazer um mergulhador que se aproxime parecer pequeno como um inseto ao lado dela. Quando a presa se aproxima o bastante, não há perseguição. A garoupa expande a boca e as brânquias em uma fração de segundo, criando uma queda brusca de pressão dentro da cavidade bucal. A água ao redor, com o peixe dentro dela, é sugada para dentro com violência, e a presa desaparece antes de entender o que aconteceu. Uma das características comportamentais mais impressionantes do Oceano Índico envolve a garupa e a moreia gigante. Elas praticam a caça cooperativa. Mas quando a presa desaparece entre as fendas estreitas do coral, a garoupa encontra um problema. Seu corpo robusto simplesmente não consegue alcançá-la. É então que entra em cena uma aliada inesperada. A garoupa se aproxima da moreia e balança a cabeça em um movimento característico, como se estivesse fazendo um convite. A mensagem é clara. A moreia desliza para dentro das fendas onde nenhum outro predador consegue entrar. Se a presa tenta escapar para fora, cai diretamente na boca da garoupa. Se permanece escondida, acaba capturada pela própria moreia. É uma das mais impressionantes estratégias de caça cooperativa já documentadas entre peixes. Sem palavras, sem treinamento e sem planejamento, 2 espécies completamente diferentes unem forças para aumentar as chances de sucesso. E a própria garoupa guarda outro segredo surpreendente. Todas nascem fêmeas. Mas, conforme envelhecem e crescem, algumas se transformam em machos. Uma mudança que costuma ocorrer por volta do 8º ano de vida. Se o macho dominante do Recife morre ou desaparece, a maior fêmea inicia essa transformação e passa a ocupar seu lugar. Mas nem todo predador do Índico precisa de boca grande, parceria ou paciência. Alguns metros acima do fundo, uma sombra plana e silenciosa desliza sobre a areia, arrastando atrás de si uma cauda capaz de perfurar como uma adaga.
A sombra plana desliza sobre a areia sem levantar quase nenhuma nuvem de sedimento, movendo-se com ondulações suaves das bordas do próprio corpo. Atrás dela, a cauda arrasta um ferrão capaz de perfurar como uma adaga. Essa é a raia de pintas azuis. Durante o dia, passa horas imóvel, escondida em fendas de rocha ou sob corais soltos. Só ao cair da noite, junto com a maré, sai para caçar em bancos de areia rasos. Às vezes sozinha, às vezes em pequenos grupos que se formam apenas por coincidência de horário e território, nunca por cooperação verdadeira. O ferrão fica na base da cauda, serrilhado nas bordas e coberto por uma fina camada de pele. Essa camada só se rompe sob pressão direta, no instante em que algo pisa ou pressiona o ferrão com força, liberando o veneno guardado em sulcos ao longo de toda a sua extensão. A dor é descrita como uma das mais intensas entre todas as raias, acompanhada de inchaço que pode durar horas. Se o ferrão quebrar durante o ataque, um novo cresce no lugar em poucos meses. Mas, apesar da arma que carrega, essa espécie evita qualquer confronto. Diante de um mergulhador ou de um predador maior, prefere fugir antes de reagir, e quase todos os acidentes registrados envolvem alguém que pisou nela por engano, enterrada na areia, sem nunca tê-la visto chegar. Nem todo morador do fundo aposta em fugir ou picar para sobreviver. Um pouco mais à frente, entre os corais, um corpo rígido como uma caixa escolheu outra estratégia: transformar-se em uma fortaleza que nenhum predador consegue morder. Entre os corais, um corpo quase quadrado nada lentamente, sem notar que está sendo filmado. Sua estrutura é uma descoberta para a ciência. Placas ósseas fundidas formam uma carapaça rígida ao redor de todo o tronco, deixando livres apenas os olhos, a boca e as nadadeiras. O resto se move em bloco, como uma caixa deslizando sobre o recife. Essa forma improvável virou objeto de estudo fora do oceano. Engenheiros da Mercedes-Benz analisaram o formato dessa carapaça e desenvolveram um carro chamado Mercedes-Benz Bionic, descobrindo que o desenho, apesar de parecer pouco aerodinâmico, mantém o veículo estável mesmo em correntes de vento cruzadas. O resultado, um coeficiente de arrasto de apenas 0,19, entre os mais baixos já registrados, e uma estrutura 30% mais leve, construída imitando o jeito como o próprio osso se forma e se reforça apenas onde é preciso. A carapaça resolve o problema da proteção física, mas não é a sua única defesa. Sob estresse extremo, libera pela pele uma toxina que se espalha na água ao redor, capaz de atacar as brânquias e o sangue de outros peixes próximos. Em espaços fechados, sem para onde a toxina se dissipar, ela pode envenenar até o próprio peixe que a liberou. E há ainda outra surpresa. Ao longo da vida, esse peixe passa por uma transformação tão completa que praticamente nada na aparência do adulto lembra a do filhote. Mergulhadores experientes frequentemente fotografam os dois sem suspeitar que se trata da mesma espécie. Mas no Índico, nem toda criatura que se transforma com a idade some na multidão do Recife. Uma espécie em especial
ficou famosa muito antes da biologia explicar qualquer coisa sobre ela, reconhecida no mundo todo por uma única característica: a própria distração. Um pequeno corpo oval circula o Recife em movimentos curtos e constantes, quase sempre acompanhado por outros da mesma espécie. No flanco, um desenho marcante lembra a paleta de um pintor, a marca que deu nome a essa espécie inteira. Esse é o peixe cirurgião patela. De cada lado do corpo, escondida sob a pele, essa espécie guarda uma defesa que só entra em ação quando o perigo chega perto demais. Recolhida, quase invisível no resto do tempo, ela aparece em frações de segundo. Duas lâminas ósseas se erguem na base da cauda, afiadas como bisturis, e o corpo inteiro vira arma, sacudindo de um lado para o outro até cortar quem se aproximou além da conta. Entre machos da mesma espécie, essas lâminas voltam a aparecer fora de qualquer perigo real. Dois rivais circulam um ao outro em silêncio, exibindo a própria arma sem chegar a usá-la, em um duelo de intimidação que só termina quando um dos dois desiste e recua. No dia a dia, porém, a rotina é bem mais tranquila. Esse peixe vive das algas que cobrem as pedras do Recife e, ao se alimentar, impede que elas tomem conta dos corais ao redor. Foi justamente essa espécie, com esse jeito inconfundível de circular pelo Recife, que inspirou um dos peixes mais queridos do cinema mundial, a Dory, de Procurando Nemo, famosa por um traço que, nela, é pura ficção: o esquecimento. Mas o Índico guarda mistérios reais que nenhum roteiro de Hollywood inventaria. A partir de agora, a viagem deixa as criaturas de lado por um instante para mostrar o próprio oceano fazendo algo que parece impossível: brilhar por inteiro, do jeito que só ele sabe brilhar. Em pleno meio do oceano, sem nenhuma luz na costa mais próxima, a superfície da água começa a brilhar por inteiro. Não é o brilho passageiro de plâncton agitado por uma onda. É uma claridade constante, esticada até onde a vista alcança, como se o navio estivesse cruzando um campo de neve em vez de água salgada. Esse é o mar de leite. O brilho nasce de uma bactéria chamada Vibrio harvey, presente na água em quantidades normalmente pequenas demais para emitir qualquer luz. Mas, em certas condições, essa população cresce até atingir uma densidade tão alta que as próprias bactérias passam a se comunicar quimicamente entre si, em um mecanismo chamado quorum sensing. Ao detectar a presença de trilhões de outras da mesma espécie por perto, todas passam a brilhar ao mesmo tempo. O resultado pode cobrir uma área maior que muitos países inteiros, passando de 100 mil quilômetros quadrados de oceano, brilhando sem interrupção por dias seguidos. Extenso o suficiente para ser fotografado por satélites em órbita, antes mesmo de qualquer navio confirmar o fenômeno de perto. Ele se concentra principalmente no noroeste do Índico, perto do Mar Vermelho, do Iêmen e da Somália, embora também já tenha sido registrado ao sul da Indonésia. Por séculos, marinheiros relataram esse brilho em diários de bordo,
descrevendo a sensação de navegar sobre um campo coberto de neve, sem nunca entender a causa. Só com imagens de satélite, décadas mais tarde, a ciência confirmou que aqueles relatos antigos não eram exagero nem lenda do mar. Mas se o mar de leite transforma a superfície do Índico em algo que parece sobrenatural, o que se esconde sob essa mesma água desafia a própria forma do planeta. A olho nu, a superfície do Índico parece tão lisa e contínua quanto qualquer outro oceano do planeta. Mas, debaixo dessa mesma água, esconde-se uma marca que nenhum mapa comum mostra. Uma reentrância gigantesca na própria forma da Terra, capaz de fazer o nível do mar afundar mais de 100 metros abaixo da média global, sem que nenhuma onda ou maré jamais revele essa diferença na superfície. Esse é o buraco de gravidade do Índico. A Terra não é uma esfera perfeita. Sua massa se distribui de forma irregular e, em algumas regiões, a força da gravidade fica discretamente mais forte ou mais fraca que em outras. Sob o sul da Índia, essa força cai o suficiente para que o nível do mar, que normalmente acompanha a gravidade do planeta, se acomode em um ponto mais baixo, formando uma depressão que se estende por mais de 3 milhões de quilômetros quadrados de oceano. A causa mais aceita remonta a mais de 140 milhões de anos, a um oceano antigo chamado Tétis, que existia entre os continentes antes de desaparecer. Conforme as placas tectônicas se moveram, restos desse oceano foram empurrados para dentro do manto terrestre, bem abaixo da região onde hoje fica a Índia. Esses fragmentos, mais densos que a rocha ao redor, ainda puxam a gravidade local para baixo. Um eco geológico de um oceano que não existe mais, moldando o oceano que existe hoje. Nenhum navio, nenhum mergulhador e nenhuma imagem de satélite comum percebe essa diferença a olho nu. Só instrumentos capazes de medir a gravidade da Terra com precisão milimétrica conseguiram revelar essa cicatriz invisível, escondida sob uma das áreas mais navegadas do planeta. Mas se essa marca na gravidade passa despercebida por qualquer pessoa que olhe para o oceano, o próximo fenômeno se ergue bem diante de quem souber onde procurar, embora, mesmo assim, continue completamente invisível na superfície. Na superfície, o mar segue seu ritmo normal, de ondas pequenas e previsíveis. Mas, várias camadas abaixo, entre uma camada de água quente e outra mais fria e densa, outro tipo de onda se forma. Uma onda que nunca quebra na praia e que nenhum barco vê chegar, porque viaja inteira debaixo d'água. Essas são as ondas internas gigantes. Elas nascem do encontro entre marés fortes e o relevo irregular do fundo oceânico, especialmente em estreitos onde a água é forçada a passar por um espaço apertado entre duas massas de terra. No estreito de Lombok, na Indonésia, esse processo gera ondas submersas que chegam a 200 metros de altura, comparável a um prédio de 60 andares, inteiro debaixo d'água e em movimento. Apesar do tamanho,
Nada disso aparece na superfície, além de uma leve agitação ou uma mudança sutil na cor da água. A força real fica abaixo, deslocando volumes inteiros de água fria para cima e água quente para baixo, capaz de alterar a temperatura em poucos minutos e de empurrar embarcações submersas para profundidades muito além do planejado, contra a vontade de quem está no comando. Foi justamente nessa região que, em 2021, o submarino indonésio KRI Nanggala desapareceu durante um exercício de rotina, uma tragédia que pesquisadores ainda estudam como um dos exemplos mais sérios da força real desse fenômeno sobre embarcações submersas. Para a navegação submarina, essas ondas internas estão entre os fenômenos mais imprevisíveis do planeta, silenciosas, invisíveis aos instrumentos de superfície e fortes o suficiente para mudar o curso de qualquer equipamento preparado para operar nessas profundidades. Da superfície que brilha sem motivo aparente, ao fundo que esconde uma cicatriz na própria gravidade do planeta, até essas ondas que se movem sem nunca quebrar, o Índico guarda mistérios que a ciência ainda está descobrindo. E é hora de fechar essa viagem pelas profundezas mais traiçoeiras do planeta. Da serpente mais venenosa do planeta até uma onda capaz de empurrar um submarino para baixo, o Índico esconde perigos que a maioria das pessoas nunca imaginou existir sob essa água azul e aparentemente tranquila. 13 criaturas, 3 fenômenos. Um oceano que segue guardando segredos, mesmo depois de séculos de exploração. Cada um desses segredos leva semanas de pesquisa, imagens selecionadas oceano afora e horas de edição até chegar a essa tela. O Solitary Ocean existe para levar esse tipo de documentário a quem ama o oceano tanto quanto a gente. E cada inscrito é o que mantém essa missão de pé, ajudando a financiar as ferramentas de apoio que tornam o próximo mergulho possível. Se você chegou até aqui, já faz parte de um grupo raro, gente disposta a entender o oceano, não apenas admirá-lo de longe. Deixe seu like e conte aqui nos comentários qual desses perigos mais te impressionou. E se inscreva no canal. Ajude-nos nessa missão de bater 1000 inscritos. Esse simples gesto é o caminho mais fácil para garantir que essa jornada continue e fazer parte dela. Até a próxima!